Eu tenho uma declaração para fazer para vocês no início dessa entrevista que vai dar para todos o entendimento do norte que eu quero e eu pretendo alcançar através de mais um encontro que eu considero antológico. Um encontro com uma das pessoas, uma das personalidades protagonistas da sociedade no estado do Amazonas, que ele é totalmente empinado, levado, definido pela sua reputação, a sua grande reputação, baseada toda nos grandes resultados que ele colhe até hoje de todas as suas atividades pessoais e logicamente, profissionais. Eu estou falando do gerontólogo, do geriatra, também o presidente da FUNAT, aqui no estado do Amazonas, uma pessoa que tem mestrado, graduações maiores em tudo aquilo que ele abraçou como profissional. O Dr. Euler Ribeiro é uma pessoa muito respeitada, mas tem algo que vai sobressair nessa entrevista. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. É a paixão que ele imprime em tudo aquilo que ele faz. E as coisas que o Dr. Euler Ribeiro tem feito até hoje são coisas que, inevitavelmente, beneficiam as pessoas que são envolvidas pela expertise e pelo resultado da expertise dele. Eu sou uma delas, tá? Então, nós vamos conversar hoje sobre o Dia Internacional, o significado. Nós queremos a tradução, a leitura do Dr. Euler Ribeiro do Dia Internacional do Idoso. E ele vem aqui ao programa falar da FUNAT, falar das suas atividades como gerontólogo e como geriatra, mas também deixar para a gente qual é o verdadeiro quadro da realidade dos idosos no mundo, no Brasil e na cidade de Manaus. Todo mundo fala, não, os idosos, todo dia alguém se torna um idoso. A população de idosos continua aumentando. Será que é isso mesmo? Qual é a verdadeira realidade do idoso na Amazônia? Um mestre dessa realidade está aqui, Dr. Euler Ribeiro. Eu vou tentar aproveitar o máximo dessa vinda dele aqui, que me privilegia, e muito. Até porque, eu, além de admirá-lo, eu sou amigo dele. E ainda bem que eu faço parte desse círculo de privilegiados que ele tem como amigos. Vamos ouvir o Dr. Euler. Dr. Euler, seja muito bem-vindo. Eu falei com o coração, mas o senhor sabe que tem muita sinceridade nisso tudo que eu acabei de dizer a seu respeito. Olha, obrigado, Humberto. Você faz do jornalismo uma expertise para a sociedade sobre todos os aspectos da vida, principalmente desse momento que nós vivemos no mundo. Agora nós conversamos aqui particularmente sobre o que está acontecendo com o clima no mundo. Ontem, nos Estados Unidos, a grande instituição que cuida de todas as coisas da Terra e da extraterra, a NASA, identificou que estava havendo uma coisa diferente no Sol, explosões dentro do Sol. Então, isso faz com que modifique o comportamento de todas as questões da temperatura, da umidade, da intensidade dos raios infravermelhos que chegam na Terra. Então, vejam bem, o mundo está se modificando por conta das alterações que nós estamos vivendo com o clima, que não é por destruição da floresta, não. Porque a Europa já destruiu a floresta dela há muito mais tempo. Os Estados Unidos, o Canadá, a China, o Japão, que são ilhas, eles só têm agora unidades de reflorestamento. Estava conversando contigo, eu fui a São Gabriel da Cachoeira com o general Oma,
que é o chefe da 12ª região aqui, para implantar a FUNAT lá em São Gabriel. E nós ficamos 3 horas num aviãozinho, eu não vi uma clareira. Então a Amazônia faz o mundo respirar mesmo, faz o mundo respirar. Mas você, quando me convidou para vir aqui, que você estava interessado em saber sobre o Dia Internacional da Pessoa que envelheceu, da pessoa idosa. 1º de outubro. 1º de outubro. Então, no dia 1º de outubro, as grandes nações no mundo, incluindo o Brasil, escolheram esse dia porque 1º de outubro é dia de um dos santos mais velhos da Igreja Católica. Sabia? Não sabia. É. Francamente, não. Então, o Santo Antônio, que aqui se festeja dia 3, é no dia 1º de outubro que é a festa... O santo casamenteiro? Casamenteiro. Olha só. Ele foi o mais longevo de todos os santos da Igreja Católica. E por isso, a comunidade internacional, que estuda o processo do envelhecimento, escolheram o patrono. Então vejam bem, o mundo, a população do mundo está num crescendo do envelhecimento. Por conta de quê? Primeiro, porque as coisas da ciência têm dado um suporte muito grande às pessoas no mundo. Vacinas, alimentação distinta, um trabalho muito grande para evitar as drogas, a educação se modificou. Então, tem países que já há algum tempo vinham num processo de envelhecimento bem mais distante do que o nosso do Brasil. Os países mediterrâneos e alguns países da Ásia, não todos os países da Ásia, mas o Japão sobretudo, porque cuida muito bem da saúde, da educação, instrumentaliza o envelhecimento de uma maneira distinta. Agora, doutor Euler, tem um fator também que me permita lembrar ao senhor, é que pessoas como o senhor que usa a informação para levar o conhecimento aos idosos, isso também contribui demais. Por exemplo, pessoas como o senhor, gerontólogo, geriatra, o senhor começou a dizer, eu me lembro, há algum tempo, o idoso não deve comer isso, o idoso não deve fazer isso, Exatamente. O idoso tem que fazer isso. Quer dizer, nós não tínhamos esse tipo de conhecimento através da informação, não é, doutor Euler? E olha, em 2007, o IBGE deu uma informação nacional que um município aqui do estado do Amazonas, a população estava envelhecendo com qualidade e 1% da população estava numa faixa etária de 80 anos e mais. Então, eu reuni um grupo de pesquisadores nacionais e internacionais, com quem eu tenho uma parceria grande, porque não só eu os trago aqui, como eles me levam lá para fazer palestras, essa coisa toda, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? Então, veja bem, eu reuni vários pesquisadores nacionais e internacionais e fomos para o município de Maués. E lá nós constatamos realmente que o IBGE estava com a razão. O INSS tinha ido umas 2 ou 3 vezes lá no município para saber, será que está havendo alguma coisa que não está correta? Esse rapaz aqui entrou na aposentadoria há tantos anos e continua recebendo, será que não tem alguém recebendo por ele? Ficaram desconfiados. Chegaram lá e ele estava vivo lá. E qual é essa fonte de juventude? O que é isso? Então vejam bem, eu falava ainda agora dos cuidados da saúde, sobretudo, e da educação. Mas estes homens que eu chamo homens da floresta, que vivem na margem dos rios ou dentro da floresta, eles têm os vieses do envelhecimento com qualidade. Por quê? Quais são os principais vieses do envelhecimento com qualidade? O sono é um deles. Dormir bem. O estresse, eu vou depois tipificar cada um. O estresse, a fuga do estresse.
é outra coisa. O exercício, a dieta e a genética. Por que a genética? Examinaram 5.000 centenários no mundo todo, inclusive brasileiros. Descobriram que no DNA desses centenários tinha um fator de longevidade. Era uma união de uma proteína com uma gordura, que eles denominaram de apolipo. Apo é proteína, lipo é gordura. Apolipoproteína E2. Quem nasceu com isso já nasceu para ser um centenário, um longevo, que é um fator de proteção da vida. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é a morte das células. Então, se eu tenho um fator que evita a morte celular, eu vou viver e viver. Certo? E aí o senhor está se referindo ao DNA, né? Isso é uma questão DNA, que tem a ver genético, com o DNA genético. Genético. Então, vejam bem. Eu consegui, com a FAPEAM, com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, um recurso para fazer uma pesquisa do DNA. Nós tínhamos examinado 1.813 indivíduos de 70 anos e mais. Mas eu só consegui dinheiro porque o exame é muito caro para examinar 10% desta população. Eu escolhi os mais velhos. Lá em Maués. Eu escolhi 180 entre os 1.813 indivíduos de 70 anos e mais, os mais velhos. E fizemos o DNA. O que veio? 67,4% apolipoproteína E2 no DNA. Um fenômeno isso, né? Mas quem são essas pessoas? Como é que isso aconteceu? Quando os espanhóis chegaram no altiplano, os pré-colombianos fugiram dos espanhóis. Para onde? Para a planície. Quando eles chegaram aqui, eles encontraram populações virgens, sem miscigenação. Sim. Os índios, principalmente os Sateré-Moé, que até hoje existem ainda em Maués, Sateré-Moé. Puros. E eles permitiram se miscigenar com esses pré-colombianos. Quem fez a colonização? Portugueses, espanhóis e italianos, né? Sim. Tanto que lá em Maués tem muito sobrenome italiano, espanhol, né? E tem muitos portugueses também, que também permitiram miscigenar. Quem fazia a troca dos produtos produzidos pelo homem da floresta com gêneros de primeira necessidade? Era o regatão, e quem era os donos eram árabes e judeus, que tinham uma Maria em cada porto. É verdade. Essa miscigenação deu no DNA esse fator de longevidade. Mas só isso? O senhor falou, doutor, que tem outros vieses. Eu falei no sono. Os recém-nascidos têm que dormir 16, 18 horas por dia, porque come e dorme. Porque quando você dorme, você não gasta energia. O seu coração bate menos, o seu pulmão ventila menos, o seu rim filtra menos. Sim. O único órgão que trabalha 24 horas sem parar é o fígado, porque o fígado é responsável por produzir uma coisa que dá origem a todos os hormônios do corpo, que é o colesterol. Então ele tem que produzir permanentemente o colesterol. Ele não pode parar. Então vejam bem. Tanto assim que depois dos 30, dos 40 anos, você faz uma ultrassonografia abdominal, tem gordura no fígado. Graças a Deus. E essa gordura no fígado é o colesterol que está sendo produzido para se transformar em hormônios. Porque tem dois tipos de colesterol. Um que se deposita dentro das artérias, que é o LDL, e aquele que não se deposita e que facilita o processo digestivo, que facilita a absorção de tudo que você necessita para sobreviver, que é o HDL. Então, vejam bem. Então, você tem que dormir. Aí tu me pergunta, doutor, e quanto tempo eu tenho que dormir? Você é um adulto
começando no processo do envelhecimento, certo? Então você tem que dormir no mínimo 6 horas por dia. Então, um adulto que é de 40 anos. Os adultos vão até 50 anos. Ok. Tá? De 50 anos em diante começa o processo natural do envelhecimento, Ok. tanto que, do ponto de vista da nossa legislação, e quem fez a lei da Previdência na Constituição de 88 foi um tal de Euler Ribeiro, quando era deputado federal. Interessante. E eu Muito. constatei naquela época que eu consideraria uma pessoa de idade tardia a partir dos 60 anos. Mas com esse processo que diminuiu bastante a natalidade, hoje as mulheres do mundo todo, quando tem muito, tem 2 filhos. A população de idosos aumenta, mas a de crianças diminui. Diminui. Né? A minha mãe teve 7 filhos. A sua mãe teve quantos? Minha mãe teve 6. A minha esposa só teve 2. A minha filha só teve 2. Sim, A minha nora só teve 1. é isso mesmo. Então, vejam bem, vai Mas diminuir. a nossa avó teve 11. Teve 12. É verdade. Não é? Então a natalidade está diminuindo a cada dia. E todos os cuidados oferecidos em todos os níveis, federal, estadual e municipal, de cuidados com a sociedade, estão favorecendo esse processo natural do envelhecimento. Mas eu falei ainda agora nos vieses do envelhecimento. Eu falei no exercício. Sim. Qual é o melhor exercício? Não, eu estou na academia, eu faço musculação, corro na esteira, não sei o quê, blá, blá, blá. É bom, doutor? Não é mal, mas não é de todo bom também. O melhor exercício é caminhar. Porque o ser humano não era bípede, ele era como os símios, era quadrúpede. Sim. Quando a natureza evoluiu e ele ficou apoiado nas 2 estruturas menores, que são os pés, a natureza teve que fazer 2 órgãos mais, à semelhança do coração, 2 músculos, capazes de trazer o sangue da periferia e das vísceras para o coração, que são as panturrilhas. Olha. Então, se você caminhar, como a panturrilha se contrai na mesma frequência do coração, que vai em torno de 60 batimentos a 97 batimentos, que é o ideal. Se você caminhar assim, você, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma frequência cardíaca de 65 batimentos por minuto. Se você caminhar, no final da caminhada, você tem 80, mas trouxe o sangue da periferia. As panturrilhas, elas atuam como um motor para empurrar o sangue? É um coração. Olha só. É um coração. Ele traz o sangue da periferia, bomba o sangue na mesma frequência do coração. A panturrilha se contrai na mesma frequência do seu coração. Olha só. Né? Então, veja bem, o melhor é caminhar. Mas, doutor, quanto caminhar? Todos os dias. Quanto tempo? 30, 40 minutos. 1 passo por segundo, 60 passos por minuto. Não sem distração, doutor? Sem conversar. Porque eu vejo pessoas conversando, andando sem e conversando. Conversar, com a cabeça semi-erguida, boca semi-aberta, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Se hidratando antes, durante e depois. Hidratação é tudo, não é? Porque tomar água bem, o tempo todo. Doutor. Veja bem, depois dos 50 anos, a água intracelular reduz entre 35% e 45%. Então, uma pessoa de 70 anos já é desidratada. Sim. Por isso que você tem que tomar, por dia, 30 ml por cada quilo de peso de água. É verdade que quem bebe água regularmente e dessa forma que o senhor está falando, reflete na pele, doutor? Não deixa... É por isso que o senhor está com essa pele tão bonita aí? Não deixa engelhar. Não deixa a pele porque engelhar, não né? desidrata. O engelhamento é desidratação. E é verdade também, doutor, olha que os idosos têm uma tendência a não beber água. É verdade. Então, vejam bem, o estímulo da fome vem do cérebro. Se você está num processo de depressão e tal, não tem estímulo para comer. E para beber, muito menos.
Quer dizer, dá um fastio na pessoa. Dá um fastio e ele não quer nem beber água. Se dá para o velhinho, tome um pouquinho d'água. Não e ele não sente fome, né, doutor? Não ele sente. tá no Mas outro... aí, veja bem, ele começa a perder músculo, né? Não tem acumulação da gordura, ele fica engelhado na face, tudo, nos né? braços, nas pernas, na barriga, né? Doutor, o senhor está com quantos anos? 81. Que maravilha. Vou fazer 82 no ano que vem, se Deus quiser, em julho. Que maravilha. Eu estou bem. Mas eu caminho todo dia, todo dia. E o caminhar pode ser na esteira, doutor? Ou o senhor recomenda caminhar? Olha, pode ser na esteira, mas na esteira você vai ter uma velocidade maior, que vai dar taquicardia, sim. né? Vai dar outras coisas. Então vejam bem. E a velocidade é de marcha que o senhor está falando, não é? Marchar passo por segundo, 60 passos por minuto. Cabeça levantada, a boca semiaberta, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, sem conversar. Perfeito. Tomado antes uns 100 ml de água, durante uns 100 ml de água e na volta uns 100 ml de água. Como é que o idoso na cidade, o de Maués o senhor já falou, aquela tranquilidade da floresta, como é que nós evitamos, pulamos a fogueira do estresse numa cidade como essa? Então, agora mesmo o senhor estava vindo para cá, bloquear a rua, o senhor não podia entrar, o senhor já se estressou ali. É verdade. Então, por que fugir do estresse? Porque quando você se estressa, a suprarrenal libera catecolamina. Sabe quando você se assusta, quando você se irrita, não dá um calorzinho, uma coisa, né? Quando você se assusta, dá um frio na espinha, uma coisa. Aquilo é liberação de adrenalina e noradrenalina, que são duas substâncias que apertam os vasos. Os vasos do cérebro, do coração, do pulmão, do fígado, de todo o campo. E vem com estresse isso. Isso é o estresse. Então você tem que fugir do estresse. Chega em casa, não fizeram uma coisa que você não pediu para fazer, não fizeram. A mulher saiu para o cabeleireiro, não voltou ainda, estava na hora do almoço. Deixa ela chegar, faz o almoço com ela, fica quieto. Os prazeres liberam endorfina, que é o hormônio do prazer, que dá a estabilidade da emoção. Um idoso com boa saúde, um idoso que segue, né, esses aconselhamentos que o senhor acaba de citar, ele tem uma tendência a ter uma boa... como é que eu diria? A ter uma vida sexual ativa? Ele tem uma tendência de vez em quando, por exemplo, se excitar? O que o senhor fala sobre a vida sexual do idoso? Você está falando sobre a libido. Então vejam os homens... Que tem a ver com saúde, né, doutor? Exatamente. Os homens, se caminharem na vida, envelhecendo, e não tiverem, por exemplo, problema da próstata, né? Ele está liberando o hormônio que dá a libido no homem, que é a testosterona. E a mulher também. Que é... A testosterona é tida como o hormônio masculino, mas as mulheres também têm a testosterona. Tanto que, quando você está com a excitação, o libido está pleno, o homem tem ereção e a mulher também tem ereção. Aonde? No clitóris, que é um rudimento do pênis. Por isso que quando você toca no clitóris, ela pode ter orgasmo. E doutor Euler, tem um outro detalhe. Ele ainda, no olhar, né, que é a porta de entrada desse desejo, o idoso ainda ele vê uma mulher bonita, uma mulher que ele... Libera a testosterona. Se você vê uma pessoa que lhe interessou... Sim, é o tal da química. Não é? Libera a testosterona. E as mulheres também. E as mulheres também. Então, quando a liberação da testosterona, a libido fica plena. Entendeu? Maravilha. Então, vejam bem. Se você não tiver... Porque existem dois tipos de alterações nos homens e nas mulheres que antecipam a vida, antecipam a finitude. Uma é o câncer de próstata. Antecipam o fim da vida. A finitude. E o outro é o câncer de mama. Então vejam bem,
As mulheres, elas se cuidam mais que os homens. Sim. Elas fazem frequentemente os exames da mão. Toda vez que elas menstruam, normalmente elas são orientadas a passar a mão rodando sobre a mama para ver se encontra algum carocinho. É o autoexame, não é? Autoexame. E, doutor, nós estamos no mês de outubro, rosa, nesse momento, né? Muitas Exatamente. mulheres estão voltadas para esses procedimentos aí. Proteção contra o câncer da mama. E outra coisa, o homem não se cuida muito e foge do exame importante, que é o toque retal. Sim. Por preconceito, por machismo, uma série de coisas. Não, ele acha que se ele for lá e o urologista fizer um toque retal nele, ele pode ficar com vontade de outras coisas, mudar de sexo. E tem muitos homens que pensam assim, doutor Euler? O pior é que a maioria. A maioria? Mesmo os intelectualizados. E eu vou deixar o cara meter o dedo na minha... Doutor Euler, eu vou confessar uma coisa para o senhor. Desde os 40 anos eu faço exame de toque todo ano eu vou lhe contar e não me alterou nada em mim. E até hoje não se apaixonou pelo dedo do médico? Não, né? ainda não. Até hoje não. É verdade. Então os homens deveriam pensar nisso, né, doutor? Não, é verdade. Então vejam bem uma coisa. Eu estou falando no envelhecimento de qualidade. Aí vem o que você me falou logo no início, que é a alimentação. Pois é. Você tem que comer proteínas, tem que comer açúcares, tem que comer gorduras, tem que comer vitaminas, sais minerais e fibras. Mas cada um tem uma fração. Certo? Onde é que estão as proteínas? Nos grãos, nas castanhas, nas carnes. Tem vários tipos de carne. Tem carnes vermelhas, tem carnes mistas de vermelha e carne branca, que é a carne do porco. Tem carne branca das aves e tem carne branca dos peixes. A melhor proteína entre as carnes é a do peixe, porque é de baixo peso molecular. Tudo que você come é absorvido. As carnes vermelhas você não nota, porque há uma infiltração da fibra elástica do músculo com gordura. E a gordura é saturada, ela vai entupir os vasos. A gordura do peixe não satura, ela não entope vasos. A carne do frango, desde que você não coma a pele, porque a pele tem gordura saturada, e desde que você não coma frita, coma grelhada, cozida, assada de forno, de alguma forma, menos frito. Doutor, fale do ovo e da castanha. Eu comi a castanha, eu lhe falei isso. Todo dia 2 castanhas eu como. Aí depois um dia o senhor me disse, Humberto, mas tem que comer com selênio. Porque o selênio é aquela parte então, vejam bem, que cobre a castanha. Aí eu passei a comer com selênio, então, olha só. Vejam bem, como eu estou falando em nutrição, então vejam bem, 2 castanhas equivalem a um bife bovino de 150 gramas em proteína. Eu como 2 por dia, doutor. É o ideal. E você falou do selênio, que é aquela pelinha escura que tem em cima da castanha. O selênio é o metal que dá o start do sistema de defesa do organismo. Olha só. Se você come 2 castanhas todos os dias com o selênio, dificilmente você vai ter uma virose, tipo um resfriado, né? Uma gripe, uma sinusite, uma coisa desse tipo. Então, vejam bem, eu falei nas proteínas. E o ovo, doutor? O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. O primeiro é o leite materno. O segundo melhor é o ovo, desde que o ovo deve-se comer 1 por dia, doutor? De preferência cozido. Cozido. Mas pode ser escalfado também. Você põe água na panela, não põe sal, põe gotas de limão. Sim. Quando ferver a água, você coloca o ovo lá dentro. A proteína maior, que é a da clara, se coagula na hora, fica tudo branquinho. E a gema, cujo colesterol não faz mal, porque só tem HDL, não tem LDL no ovo. Você deixa ele meio mole,
para comer ainda o colesterol da melhor qualidade. Claro. Esse meio, como aquele meio ovo quente, né? Ovo quente, mas esse aí é escalfado. Em vez de você fritar com óleo, com manteiga, com água, sem sal, porque o sal, ele aumenta a pressão arterial. Tem 4 pós que matam: sal, açúcar, cocaína. Refrigerante também é proibitivo, né? É muito mal. Mas tem um pó branco que todo mundo come todo dia, que tem que ter muito cuidado. Qual trigo. É? O trigo. Porque trigo... O trigo está no pão. Pois é, esse mesmo. Tem glúten. E o glúten é uma proteína venenosa. Evite a absorção direita. Então, o melhor que tem, e o homem da floresta tem tudo na mão. A tapioca é melhor do que o glúten, doutor? Não tem glúten. Não tem glúten. A tapioca é melhor que o trigo. Trocar o pão francês pela tapioca. Eu só como tapioca. Uma manteiguinha só de leve. Assim, veja bem uma coisa, eu prefiro fazer o seguinte: faz a tapioca, não deixa ela ficar muito quente, dá uma esfriadinha e põe umas 5 gotas de óleo de oliva. Óleo de oliva, olha só. Tá? Porque é muito importante. Por exemplo, tem os frutos amazônicos que são perfeitos. O açaí. Maravilha mesmo, doutor. O açaí tem vitaminas, tem fibras, tem sais minerais, tem proteínas. Não tem açúcar e aquela coloração não é ferro. E o amazonense consome muito açaí? Tanto quanto deveria? O do interior consome. Sim. O daqui da capital cidade, não, né? porque o açaí chega muito caro aqui e isso influencia muito também. Eu fui tomar um açaí um dia desse e a menina chegou educadamente, me ofereceu pelo menos uns 10 tipos de ingredientes para misturar com o meu açaí. Eu falei, não, me dá só o açaí mesmo. Inventaram um monte de coisa para colocar no açaí. Você não tem que adoçar o açaí com açúcar. Até leite condensado ela me ofereceu para botar no açaí. Mel de abelha. Pega uma colher mel de abelha, sopa, né? para uma xícara de açaí. Mel de abelha. Que não faz mal e adoça. O azeite e o mel não devem faltar dentro das casas, né? Mas só que azeite de oliva... De oliva, extra virgem, né? Extra não pode ser aquecido, frito, porque ele satura. Entendi. O açaí tem mais óleos oligoleicos, que são esses óleos que tem no azeite de oliva, e você não come açaí quente, é só açaí frio. Então ele não satura. Então ele dá uma energia fantástica. Doutor Euler. Tu sabes que onde se usa muito azeite de oliva, que é na Europa, né? Eles plantam lá as oliveiras. No Brasil, no sul do Brasil já tem também. Sim. Eles não usam para fritura. Não usam para fritura. Né? Então, se você, falando do ovo, o ovo, a clara do ovo é proteína pura. A gema do ovo tem um colesterol que não entope os vasos. Mas se você fritar, acabou. Acabou tudo. Doutor, eu vou falar uma coisa só para o senhor. Nosso tempo acabou, mas nós nem falamos na Funat, hein? Mas o senhor vai ter que voltar aqui para falar da Funat. Você está convidado para ir na Funat e depois a gente faz uma entrevista lá. Eu irei. Tá bom? Tá fechado. Leva o Paulo, leva a sua assessora. Vou levar todo mundo aqui. Tá bom? E, doutor, eu saio dessa nossa conversa tão agradável pelo Dia Internacional do Idoso e o senhor fazendo revelações, inclusive até do Santo Antônio, que eu não sabia, que eu achei fantástico. Com a certeza de uma coisa, como eu disse na abertura, depender do senhor, muita gente vai viver tanto quanto o senhor, quanto eu, porque eu sou 10 anos mais novo do que o senhor, eu sei entendeu? Disso. E eu, toda vez que eu lhe vejo, eu lhe olho e digo, eu vou chegar lá nos 81 também, como o doutor Euler, faltam 10 anos para eu chegar lá, hein? Eu quero chegar, a mamãe faleceu com 98 e o papai com 90, mas o papai teve um aneurisma cerebral, rompeu e morreu na hora. E a mamãe teve Alzheimer, depois que o papai morreu, ela deu uma deprimida e acabou com Alzheimer, mas ela viveu até os 98 anos. E a mãe da mamãe morreu com 93, a mãe do papai com 94, então nós somos de uma família. O senhor tem o fator DNA muito claro na sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto o senhor ter um bom DNA para viver muito. Apolipoproteína, né? Eu vou pronunciar isso, como é que é?
Apolipoproteína proteína E2. Apolipoproteína E2. Pronto. Doutor Euler, muito obrigado. Foi um prazer revê-lo. A gente vai se rever lá na E olha, FUNAT. veja bem uma coisa. Você chegou aqui porque você estava no seu carro sem ligar o ar-condicionado por causa da sua saúde, essa coisa toda. Tome água. Sim. Beba água. Sim. O senhor notou que a entrevista toda eu fiquei bebendo água aqui? Olha, o senhor também. O senhor também. Doutor E Euler. aqueles dois ali não beberam. Não beberam água nada ali, só. Doutor Euler, muito obrigado. Prazer. Não se levante agora, que eu vou dizer umas coisas para essas pessoas. Obrigado, doutor Euler. Eu que te agradeço. Minha gente, é o seguinte. Podem ficar certos de uma coisa. Todas as oportunidades que eu tiver de trazer o doutor Euler para voltar a conversar com a gente, olha, eu gostaria muito que ele abordasse o Alzheimer, eu gostaria muito que ele abordasse o que está acontecendo na FUNAT. Ele está indo, ele falou que foi com o general lá na parte mais setentrional do estado do Amazonas. Eu quero saber dessas viagens, o que ele anda fazendo por lá como reitor da FUNAT. E isso que significa, então, que ele vai voltar aqui. E a última coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: faça o que ele disse, sem perguntar, sem hesitar. E a consequência pode ser uma só. Você vai viver mais, e vai viver bem, com saúde, com independência, com autonomia e liberdade. Obrigado, doutor Euler. Eu que te agradeço. Minha gente, obrigado pela companhia. Até amanhã. E te espero na FUNAT. Estarei lá.